Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos com Boa 5 noite, minutinhos aí professor. já, né? Nossa aula é 7h15, agora é 7h20. Vocês me ouvem bem? O som tá chegando falhado. Como é que tá o som hoje? Boa noite, professor. Tudo certo. E pode dar um feedback, professor, por favor? Aqui para mim o som tá normal, professor. Bom, como ninguém se manifestou aí, acredito eu que esteja tudo sob controle, né? Bom, vamos dar início então à nossa aula de hoje, tá? Do que vocês conseguiram ver aí que, atendendo a pedido de vocês, o material já está postado no AVA lá. Vocês chegaram a dar uma olhada lá, ver se conseguiram se acessar o material, tudo certinho. Que bom. Bom, o tema da nossa aula hoje, então, pessoal, é intervenção de terceiro, tá? Vocês já viram aí no material, nós temos aí conceito, modalidades, os procedimentos de cada um deles, tá? Bom, na aula passada nós falamos de... Nós vimos lá as modalidades de resposta do réu, né? Nós vimos a contestação, a questão da reconvenção, né? A gente tinha começado a ver na outra aula ainda a questão do reconhecimento do pedido, tá? Só um detalhe aí que revendo o conteúdo, né? Preparando a aula de hoje, que acabei não falando para vocês, que na contestação a gente viu lá que o réu ele precisa questionar todos os pontos, né, todos os fatos, todos os argumentos trazidos pelo autor na contestação. Porém, tá, essa questão não se aplica quando é nomeado um advogado ativo, um defensor público ou um curador especial. Defensor público, normalmente para pessoas carentes, advogados da ativo também pessoas carentes, hipossuficientes, não tem condições aí de arcar com o custeio de um advogado. Então nós temos aí a possibilidade do Poder Judiciário nomear um advogado da ativo, ele vai ser remunerado pelo Estado, ou defensor público, que daí nós temos a carreira aí da Defensoria Pública, tanto do Estado quanto da União, e nós temos aí o curador especial, que ele ocorre, segundo o Código, na revelia do Estado por edital, ou para o interditado que não, ou, aliás, para a pessoa que se busca interditar, né, para o interditando que não nomeia advogado. Então, essas pessoas não têm aí uma obrigatoriedade tão grande de fazer uma contestação tópico a tópico. Pode ser feito que
doutrina e a prática chamam de negativa geral, tá? Nós vimos aí, então, desde o começo, tá, a nossa fase aí postulatória, nós vimos, então, que nós temos duas pessoas, dois polos, né? O correto não é dizer duas pessoas, mas sim dois polos, né? O polo ativo e o polo passivo, autor e réu, requerente e requerido, exequente e executado, se for um procedimento de execução, que pode ser daí uma pessoa cada polo, né? Uma pessoa física ou jurídica, ou pode ser os ou podemos ter um litisconsórcio facultativo, necessário ou unitário, conforme preceitua o código, tá? Principalmente quando nós tivermos aí relações que possam prejudicar outras pessoas, né, que teriam que estar ali como autor ou como réu e não estão, tá? Já o tema da nossa aula ele fala aí sobre, né, como o nome diz, intervenção de terceiro. Então, como o próprio nome diz, nós vamos ter uma terceira pessoa, um terceiro indivíduo, que não possui correlação direta aí com as partes, né? Só que ela tem interesse, então ela pode estar participando do processo, tá? Aí nós vamos verificar que nós temos então o terceiro, que ele acaba sendo aí chamado como terceiro interessado, né? Que ele tem um interesse. Ele pode vir a participar do processo por interesse próprio, né, por vontade própria. Aí nós vamos ver certinho, mas é nas modalidades de assistente. Ou quando uma das partes menciona, requer a participação do terceiro. Seja aí iniciação a lide, chamamento ao processo, ou desconstituição da pessoa jurídica, e o amicus curiae, que pode ser por interesse da parte também, ou, né, quando o juiz acha necessário a participação dessas pessoas. Até aqui, então, alguém tem alguma pergunta? O som tá legal, vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Ótimo. Se porventura acontecer algum problema, cortar um pouco como na aula passada, vocês me avisem que daí eu tento fazer alguma coisa aqui. Ok? Bom, dando andamento aí, então, nós temos, tá, o primeiro elemento, primeira modalidade, primeira espécie de intervenção de terceiro que nós vamos ver, tá, é a intervenção de terceiro chamada de assistente simples, que é uma pessoa, um terceiro, né, como o próprio nome diz, que ele vem para ser assistente para auxiliar uma das partes. Porém, tá, ele vai ser ele vai ser vinculado a essa parte que ele quer assistir, que ele quer ajudar. Então, vamos lá. O primeiro passo é o quê? É o requerente, o interessado em ser assistente, requerer a sua
intromissão, a sua intervenção no processo. Então, ele descobre ali de um processo X, que há duas partes, autor e réu, né? Já houve chamada triangulação, autor, réu e juiz, e ele vislumbra ali que ele tem interesse jurídico, tá? Alguns doutrinadores aí falam que apenas interesse econômico, afetivo, não é suficiente para que a gente possa estar intervindo como assistente, mas tem que ter um interesse jurídico puro, tá? Então, o primeiro passo que essa pessoa vai fazer é o quê? É fazer um requerimento. Então, vai vir lá, né, senhor juiz, no processo tal, aí eu, terceiro interessado, quero fazer parte deste processo, quero aí ser assistente simples ou do autor ou do réu, tá? Porque eu possuo interesse jurídico. Vejam que nessa petição o interessado ele vai ter que explicar o motivo pelo qual ele não simplesmente chega e fala assim, eu tenho interesse e pronto. Ele já vem, já traz os motivos pelo qual ele quer intervir. Então ele vem e fala assim, eu tenho interesse jurídico por isso, por isso, por isso. Vamos pegar o exemplo que nós temos no nosso material aí. Então, A loca um imóvel para B e devido não pagamento de aluguéis, né, ali o A decide entrar com uma ação reivindicando o bem imóvel, né, de B, porque B não pagou, então eu quero o imóvel de volta, né, vou entrar com uma ação de despejo. Vamos supor que fosse para moradia, um imóvel residencial. O A alugou para o B morar no imóvel do A, convencionaram ali um valor mensal de aluguel, e o B não estava pagando, então o A entra com essa ação contra o B. Só que, qual o grande detalhe? B sublocou para C. Então, né, o A não sabia da existência de C, e se B for despejado, C automaticamente também vai ser. Só que ele não possui qualquer tipo de relação para com A. A relação dele é para com o B, né, com a pessoa que sublocou o imóvel. Eu tenho um quarto aqui vago, você não quer vir morar comigo? Você me paga uma parte do aluguel aí, a gente divide o imóvel, tudo mais, né? Faz uma sublocação, tá? Nesse caso, o C ele vai vir até o processo como assistente simples de B, dizendo o quê? Dizendo, olha, seu juiz, eu, fulano, quero entrar no processo, quero ser assistente simples de B, porque se B for despejado, eu também vou ser, porque existe aqui uma sublocação. Não existia no contrato qualquer proibição contra a sublocação. Alguns contratos há essa proibição, no caso, no nosso exemplo, não havia. E, então, né, se ele for despejado, eu também vou. Em tese, eu estava pagando B, então eu tenho interesse jurídico, né? Interesse lícito aí de auxiliar, de assistir o B. Tá? Porém, eu sou vinculado, esse C, né, o sublocatário, ele é vinculado ao B. Tá? Se porventura B for revel, for omisso, aí o C ele pode atuar como substituto de forma autônoma. Tá? Porém, via de regra, o assistente ele não
pode fazer atos contrários, por exemplo, ao assistido. Tanto que, existindo a assistência, o B, no caso, o meu réu aí, ele poderia concordar com o pedido do autor. E eu, C, não poderia impedir isso de acontecer. Ou, o C é assistente do autor, do A. Né? De qualquer forma, o C não poderia impedir o A de desistir do processo, de renunciar a algum direito ali para fazer um acordo. Tá? Então, ele entra ali para auxiliar, porém, ele só consegue fazer algo se o assistido for revel ou for omisso. Beleza? Então, ele faz o requerimento, ele diz, ó, seu juiz, eu quero fazer parte, eu tenho interesse, meu interesse não é só econômico, afetivo, tenho um vínculo jurídico, né? E quero fazer parte. Feito o requerimento, o juiz vai intimar as outras partes, vai dizer assim, ó, alguém aí se opõe, né, o juiz vai intimar o autor e o réu para se manifestar se aceita-se ou não a intervenção do terceiro, ou seja, a assistência simples. Não havendo manifestação, o juiz vai decidir, tá? Catando. Havendo manifestação de uma das partes de forma contrária, essa parte contrária vai dizer, olha, não existe esse interesse jurídico, essa parte ela não tem legitimidade para figurar como terceiro, porque ele não é um terceiro interessado, pelo menos não nos moldes do Código de Processo Civil. Então, tem que ser indeferido o pedido, vindo essa manifestação da parte, o juiz vai analisar e vai decidir se ele aceita ou não a assistência simples, tá? Proferindo aí, então, uma decisão interlocutória. Tá? Aí, pessoal, nós vamos ter aqui uma outra previsão do código dentro dessa questão da assistência, tá? Ela deferida, tá? Vindo a ter ali o julgamento do processo, sentença, recursos, etc., essas decisões elas não vão fazer coisa julgada material entre a relação do assistido e assistente, porém, tá, o assistente ele não vai poder discutir a justiça, ou seja, o fundamento, a razão, né, dos fundamentos daquela decisão. Havendo aí, claro, né, como no direito sempre existe, exceções. Então, aqui, o assistente ele vai poder discutir numa ação futura, né, contra o assistido dele, a, a justiça, os fundamentos da decisão ali, quando ele provar. Ele prova ali, né, que pelas declarações, pelas ações realizadas pelo assistido, ele foi impossibilidade de produzir provas que iriam fazer com que a decisão fosse num sentido contrário, por exemplo, ou ali de alguma prova, né, de algum documento, de algum fundamento que o assistido possuía, mas por dolo ou por culpa sua,
né, ele acabou não utilizando, então ele acabou se prejudicando e prejudicando o seu assistente. E, né, no caso aí, a assistência simples, ela, ela só vai poder ocorrer, tá, em procedimentos que aceitem a intervenção de terceiros. Um exemplo aí de vedação à intervenção de terceiro é o juizado especial. Tá? Lá como Lei 9.099, ela preza pela simplicidade, economia, entre outros princípios, ela tem uma vedação expressa à intervenção de terceiro, sendo possível lá o litisconsórcio, como nós já vimos lá, a pluralidade ali de pessoas no mesmo polo, ou a, nós vamos ver mais para frente, desconstituição da pessoa jurídica. Tá? Fora isso, não é permitido intervenção de terceiro em juizado especial. E o assistente, ele pega o processo na fase processual desde o momento que ele entrou. Então, ali, eu vou entrar como assistente, nesse caso, da sublocação, eu vou entrar no processo, eu vou, mas já houve petição inicial, já houve audiência de conciliação, já houve apresentação de contestação, já houve aí despacho, saneador, já houve intimação à produção de provas. Então, assim, essas coisas que já foram, já passaram, essas fases processuais que já passaram, eu não consigo me manifestar, né, enquanto interessado, enquanto assistente. Porém, a partir do momento em que eu entrar no processo como assistente simples, eu posso e devo me manifestar, então eu vou ser intimado. Tá? Então, terceiro, a partir do momento que ele entra no processo, ele é intimado de todos os atos do processo. Aí o seu assistido, sendo omisso, sendo revel, ele pode se manifestar como substituto processual. Caso contrário, ele só pode se manifestar dentro daquilo que o assistido se manifestar também. Essa seria a assistência simples, quando eu só tenho um vínculo, né, um interesse jurídico. Porém, tá, a outra modalidade de intervenção de terceiro que nós vamos ver agora, temos então o assistente litisconsorcial. Neste caso, tá, do assistente litisconsorcial, a pessoa que vai entrar como assistente, tá, o procedimento é o mesmo, o que vai mudar aqui é o quê? Que a pessoa que entra como assistente litisconsorcial, ela tem interesse que a parte que ela vai assistir ganhe. Então vamos supor, tá, nesse caso, nesse exemplo do imóvel alugado, sublocado. Vamos supor que o dono desse imóvel sejam 4 pessoas, tá? E apenas uma entrou com a ação. Então, ela tem direito aí a proteger a sua coisa e ele vai atuar como substituto dos demais. Não só da sua fração ideal, mas também como substituto dos demais, dos outros 3. Porém, os outros 3, ou um dos outros 3, ou os 3 outros proprietários do imóvel, descobrem a existência da ação e resolvem entrar como assistentes litisconsorciais. Por quê? Porque eles têm um interesse, né? E eles entram como litisconsórcios. Veja que aqui eles vão incorporar o polo ativo, eles vão participar da relação jurídica de forma
direta. Tá? Apesar aí do código mencionar que é uma intervenção de terceiro, é uma entrada de terceiro no processo, professor, eu entendo que ele seria mais aí uma figura de efetivo litisconsórcio, né? Apesar da parte não ter entrado na petição inicial, né? Ou o réu não ter colocado, ou o autor não ter colocado como réu, essa parte não foi citada. Porém, ela tem efetivo ganho ou efetivo prejuízo com a sentença e ela quer atuar de uma forma um pouco mais efetiva, ela vai entrar aí como um assistente litisconsorcial, obviamente, tá, pessoal? Demonstrando aí o interesse jurídico para ser assistente, mas também preenchendo os requisitos de litisconsórcio, de que essa sentença me prejudique ou me conceda algum benefício de forma direta. No caso do exemplo que eu dei para vocês aí do condomínio, né, de 4 pessoas serem proprietários do imóvel que está em litígio, apenas um entrou para resguardar o seu direito, porém os demais eles acabam entrando no curso do processo, da mesma forma requerendo o seu a permissão, né, dizendo qual é o seu interesse jurídico, ou seja, diz, ó, seu juiz, né, eu quero participar porque eu sou proprietário do imóvel também, tá aqui a matrícula, tem o meu nome, né, apesar de o contrato de locação só constar o nome de um, talvez, né, também sou proprietário, porque às vezes aquela pessoa era o administrador do imóvel, né, do bem, então ela acabava tendo esse poder de entrar com a ação sozinha, ou, né, ela acaba entrando como assistente da parte autora, mas como litisconsórcio. Por quê? Porque se a parte B for despejada, ele também vai ser beneficiado, porque o imóvel que também é dele vai, de uma forma ou de outra, ficar livre para uma outra pessoa que vai vir e vai pagar o aluguel em tese, vai vir pagar o aluguel de forma certinha. Ou, né, nessa ação de despejo, eu tenho aí também ação de despejo acumulado com pagamento dos aluguéis. Nós já vimos, né, que eu posso acumular pedidos. Então, eu acumulo aí o despejo, o pagamento, o despejo com o pagamento dos aluguéis que estão em aberto. Então, eu entrei com o despejo porque tem 6 meses em aberto, que, além de eu querer que ele seja despejado, né, que ele saia do imóvel por ordem judicial, também quero que ele seja condenado, né, numa ação de cobrança, a me pagar esses aluguéis que estão em atraso. O assistente litisconsorcial ele vai vir, vai dizer, olha, também tem interesse, porque se o A ganhar valores, parte desse valor é meu, então ele também vai ter todo esse interesse efetivo. Beleza? E até aqui, alguma dúvida, pessoal? Bom, próxima modalidade de intervenção de terceiro, ela é chamada de denunciação a lide. Tá? Denunciação a lide quer dizer que uma das partes vai denunciar alguém para participar da lide. Então, o autor ele pode denunciar alguém, como o réu também pode denunciar alguém. Professor, mas eu posso denunciar qualquer um? Não, tá? O código nos traz duas relações jurídicas na qual eu
posso denunciar alguém. Seja alguém que esteja obrigado a me indenizar, seja pela lei ou pelo contrato, ou, tá, a pessoa imediatamente anterior numa linha de aquisição de uma determinada coisa. Tá? Então aqui, o A entrou com uma ação contra mim, porque ele comprou algum bem, esse bem tinha algum defeito, e ele quer aí uma devolução de valores. Bom, citado, eu vou apresentar minha defesa, dizer que o bem não tinha valores, e eu comprei esse bem, quando eu comprei, né, esse bem, eu não sabia, tese, não sabia que ele tinha defeito, porque para mim ele estava normal, eu comprei esse bem do Pedro, do C, do meu terceiro. Então vejam que aqui eu tenho uma hipótese de denunciação ali de, por quê? Porque era o anterior, proprietário anterior, imediatamente anterior, tá? Às vezes, eu vou pegar a matrícula do imóvel lá, antes do Pedro tinha mais outras pessoas. Eu não consigo entrar, denunciar lide para alguém antes do Pedro. Tá? O código é expresso, ele diz que é o adquirente exatamente anterior. E aquele é obrigado pela lei ou pelo contrato. Suponhamos aí que tenha ocorrido um acidente de trânsito, né? O A acabou batendo com o B, o A entra com ação contra o B para que o B indenize. Fala assim, B, você causou danos, quero que você indenize. Não, você bateu na traseira, você furou a preferencial, duas hipóteses distintas de alegação desse acidente de trânsito, e eu quero que você me indenize aí o meu dano material, ficou X, né, o conserto do meu veículo, ou eu caí, com isso eu caí de moto, acabei ficando um dia sem trabalhar também, né, o lucro cessante, que eu deixei de ganhar, enfim. E o B, quando ele vem apresentar a sua contestação, ele diz assim, olha, eu tenho um contrato de seguro de danos, então eu posso, né, denunciar ali tipo o meu contrato de seguro. Por quê? Porque o meu contrato de seguro, ele tem a possibilidade de depois me indenizar. É exatamente para isso que eu possuo um contrato de seguro. Obviamente que é um seguro que permita indenizar danos provocados por mim a outras pessoas. Então, as duas hipóteses de denunciação ali estão aí. O autor, como eu disse, ele vai poder denunciar na inicial. O professor fez uma consulta rápida e eu não achei, tá, um exemplo de denunciação ali feita pelo autor. E pelo réu, ele é feito diretamente na contestação. Aí, feito pelo autor, resolve-se primeiro a questão da denunciação à lide, depois cita-se o réu, de acordo com o Código de Processo Civil. Tá? Aí, nós vamos ter esse terceiro citado para apresentar defesa. Professor, mas aí o senhor falou que lá na questão do bem existem várias pessoas. Vai virar uma bola de neve. O B denuncia o C, que denuncia o D, que denuncia o E, que denuncia o F. Não, pessoal. Essa relação, o código permite apenas mais uma vez. Então, eu denunciei o Pedro. Pedro vai poder denunciar o Arthur. O Arthur já não vai poder denunciar mais ninguém. Se ele for prejudicado, ele vai ter que entrar com uma ação regressiva contra outra pessoa. Tá? A denunciação à lide, ainda, como o próprio código nos coloca, ela é facultativa, quando permitido,
Então, se é permitida a denunciação à líder, é. Processo de conhecimento, é. Não é de juizado especial, não. Beleza, cabe a denunciação à líder, então nós vamos ter a possibilidade de que eu denuncie a líder para o meu terceiro. Esse terceiro vai se manifestar ou não. Tá? Então, inclusive, tá? Quando o réu ele denunciar a lide na contestação, o código diz aí que ele tem que colocar um valor da causa. Tá? Então, como se fosse aí mais ou menos um pedido de uma ação inicial. Tá? Na verdade, vai se criar uma lide, uma ação secundária, que ela vai ser julgada junto com a lide principal. Tá? Então, aí nós vamos ter hipótese. Professor, mas se eu não denunciar a lide? Se eu não denunciar a lide, eu posso entrar com uma ação regressiva depois que eu perder. Tá? O Poder Judiciário entendeu, tá? Já é pacífico, que quando o réu for o poder público, seja o governo federal, estadual ou municipal, ele não pode denunciar a lide ao servidor. Então tem lá o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, diz que o poder público poderá fazer ação de regresso contra o agente que causar o dano por dolo ou culpa. Beleza. Então veja, o poder público ele tem a responsabilidade objetiva, ele responde independentemente de dolo ou culpa, e o servidor responde com dolo ou culpa. Como seriam duas discussões diferentes, duas responsabilidades civil diferentes, no caso aí, eu bati o carro, o servidor estava dirigindo um veículo, um caminhão de coleta de lixo, bateu num carro de uma pessoa, essa pessoa entrou com uma ação contra o município. O município responde de forma objetiva, não precisa, então, demonstrar dolo ou culpa do poder público, apenas que houve um dano. Beleza? Já do agente eu precisaria comprovar dolo e culpa. Então vejam que seria a lide secundária, ela atrapalharia a principal, porque ela se arrastaria mais do que a própria principal. Então o Poder Judiciário entendeu que não pode. Você quer Poder Judiciário? Você cobra depois. Poder Público, você quer, você cobra depois. Então, confirmado aí, o Poder Público causou esse dano por culpa, né, entre aspas, do agente que estava dirigindo o veículo, ele pode, ou via administrativa ou via judicial, requerer a indenização do veículo de forma regressiva, que é o que a denunciação ali faz, tá? Permitindo uma regressividade para quem esteja vinculado pela lei ou pelo contrato, ou o adquirente anterior, quando permitido, que não é o caso do poder público. Professor, mas aí eu denunciei a lide, ele foi citado, ele contestou, beleza, então nós vamos ter aí todo o andamento do processo, as partes vão ser intimadas, você vai ter despacho saneador, ter provas, chegou na sentença. Aí que está a peculiaridade da denunciação à lide. Veio a sentença, nós vamos ter o quê? O julgamento da procedência do pedido principal. Então, eu bati o carro, o exemplo lá de que eu bati o carro, o juiz vem e me condena efetivamente a indenizar o R$1.000, a do prejuízo material dele. Contrapartida, o juiz vai
entrar no mérito da minha denunciação ali. Então, ele vai dizer, ó, seguradora, realmente, né, você tem o dever contratual de indenizá-lo, então, ele indenizando o A, você, seguradora, indeniza o B. Há também a possibilidade de o juiz julgar procedente a principal e improcedente a denunciação alínea. O exemplo lá que eu falei para vocês do bem adquirido. Tá? O A entra com ação contra mim dizendo que eu vendi um bem viciado e eu falo que eu comprei do Pedro. O A prova que ele comprou esse bem de mim, mas eu não consigo comprovar, talvez aí que eu comprei do Pedro, ou que quando eu comprei do Pedro, esse bem estava com esse vício. Às vezes por um mau uso meu e eu não percebi, eu mesmo danifiquei o bem e não foi culpa do Pedro. Então, o juiz julga procedente a ação do A contra mim, mas julga improcedente o meu pedido contra o Pedro. Situação, eu vou ser condenado a pagar honorários para ambos. Na primeira hipótese, de ambas serem procedentes, eu pago honorários para o A e a seguradora paga honorários para mim. Tá? Honorário de sucumbência, custas, etc. Tá? Caso não tenha ocorrido justiça gratuita para qualquer das partes. Há também o julgamento da improcedência da ação principal. A pessoa entra com uma ação contra mim. Ah, você bateu na minha traseira, você tem que me indenizar. Eu chamo a seguradora. Eu denuncio a seguradora. Aí, no curso do processo, eu provo que eu bati na traseira, mas a culpa não foi minha. Talvez foi um fato de terceiro. A pessoa foi atravessar fora da faixa, a pessoa teve que frear, eu também acabei freando. Acabei batendo na traseira. Opa, né? Um fato de terceiro aí, um exemplo. Então, exclui a minha responsabilidade, eu não tenho que indenizar. Foi julgado improcedente. Neste caso, o juiz nem vai analisar minha denunciação lide. Ser extinto sem análise de mérito. De qualquer forma, pela causalidade de eu ter denunciado a líder, a pessoa ter que ter contratado advogado, o denunciante vai ter que pagar honorários para o denunciado. Ocorrendo recurso, tá? O A recorre, no recurso lá há uma nova interpretação do tribunal, o tribunal entende de uma forma um pouco diferente, que realmente eu bati na traseira, eu tenho que indenizar o A. Como a minha denunciação ali não foi analisada por perda do objeto, né, sem análise de mérito, então, ali transitou em julgado, então, não vai ter reanálise da denunciação ali neste caso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oi, professor. Sim. No Código Civil, no Código de Processo Civil anterior, eu era obrigado a executar a sentença contra o réu. Então, eu, autor, ganhei ali a minha indenização, meus R$ 1.000, do acidente de trânsito. Eu tinha que entrar com a ação contra o B, eu tinha que executar a sentença contra o B, então o B tinha que me pagar, e depois o B executava o título contra o C, até porque era um secundário, então pagava-se o principal para depois ter a cobrança
do secundário. Inclusive, a decisão vinha dessa forma. Tá? Condeno o denunciado a pagar o valor desembolsado pelo denunciante, acrescido de coerção, juros, honorários, enfim, todos os acréscimos que seguem uma condenação. O CPC 2015, ele autoriza a eu executar direto o denunciado. Então, fui condenado a pagar e a seguradora a me pagar. O A, em vez de entrar com execução contra mim, ele executa direto minha seguradora. Pode. Hoje, a legislação permite esse pulo de etapas aí até para ter uma satisfação mais rápida, mais garantida, que às vezes, né, eu não teria condições de pagar o A ou pagar de uma forma tão célere quanto a minha seguradora, por exemplo. Vai que eu tive aí algum problema financeiro no meio do caminho. Ah, sim, pessoal. A denunciação, a lei D, ela cabe no processo de conhecimento, tá? Igual os exemplos que eu passei para vocês aí, nós estamos analisando, nós estamos discutindo responsabilidade. Numa ação de execução, seja ela de título judicial ou extrajudicial, não estou discutindo responsabilidade. Eu tenho que pagar e depois, né, cobrar da outra pessoa de forma regressiva, que também nós temos uma vedação, além, tá, da vedação da lei do juizado especial. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, próximo intervenção de terceira que nós vamos verificar é o chamamento ao processo,
tá? Chamamento ao processo. Também vem aqui para gente. Também nos permite aí uma questão de reconhecer uma relação de regresso quando estamos a falar em uma relação solidária, tá? Então aqui, o primeiro detalhe interessante do chamamento ao processo, diferente da denunciação à lide, que a denunciação à lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu, o chamamento ao processo é feito pelo réu, tá? Para chamar ao processo os outros devedores solidários. Tá? Então, nós temos ali 3 hipóteses. O fiador, né? Então, eu loco um imóvel, eu tenho um contrato de fiança, né? Eu tenho um fiador, que em tese, se eu não pagar, o fiador paga. Né? O contrato de fiança serve para isso. E a parte entra com ação contra o fiador. O fiador vem e chama aquele que seria o seu afiançado. Então, a primeira hipótese é esta, tá? É, a segunda hipótese que o código nos traz é que o fiador, né, teve a ação novamente direcionada contra um fiador, ele pode chamar ao processo os outros fiadores. Vamos colocar uma situação aí. Bom, tem que fazer um contrato para alocar um imóvel, eu tenho que ter um imóvel em garantia e um fiador, ou eu não tendo um imóvel, eu tenho que ter pelo menos 2 fiadores. Aí quando a parte vai entrar com a ação, ela entra com a ação contra o fiador, que tem a maior quantidade de bens, então o fiador vai chamar o outro fiador também, além de chamar o afiançado. Então aqui veja que nós podemos colocar as 2 primeiras hipóteses. Nós temos aí essa questão, então, de que o fiador pode chamar os outros fiadores, se houver, ou ele pode chamar o afiançado, ou as 2 hipóteses juntas, como o exemplo que o professor passou para vocês agora há pouco. E eu tenho mais uma hipótese. O chamamento dos demais devedores solidários. Então vamos lá. O Código Civil diz que o credor poderá cobrar a dívida comum de alguns ou de todos os devedores solidários. Né? A solidariedade ela decorre de lei ou de contrato. Então, havendo essa solidariedade, devedor ou o credor entra pedindo a totalidade de apenas uma pessoa. Juiz condenou 10 pessoas a pagarem honorários, só que ele não fixou lá uma quantia para cada um. Ele fixou o autor pagar honorários para o réu, no valor de 10% do valor da causa. Então, vejam que eram 10 autores, eu posso cobrar de um, de alguns ou de todos. Então, eu entro com uma execução de título judicial separado, eu posso, contra apenas um deles. Ele vem. Desculpa, pessoal. Deixa eu aumentar o processo. Ele cabe no processo de conhecimento, não no de execução. Tá?
Então, vamos pegar uma outra hipótese, tá? Que eu tenha um gado, tá? Um boi, um cavalo ali, que é um cavalo progenitor, o esperma dele vale milhões, tá? Só que esse cavalo, ele possui 3 donos, e esse cavalo acabou provocando danos a uma pessoa. Essa pessoa entra com uma ação contra mim. Então, quando eu for prestar a minha contestação, eu posso chamar os outros credores solidários. Tá? Sempre quando eu tiver uma dívida solidária, tá? Vamos entender aí, nós temos devedores solidários, só um ou alguns, nesse meu exemplo, eram 3, só um foi, poderia chamar o outro, ou chamar os outros, tá? Assim como o fiador, né, ou pode chamar os outros fiadores, aqui, né, não envolvendo diretamente um contrato de fiança, mas sim uma responsabilidade solidária pura. Então, o momento, como eu falei para vocês, é na contestação, então é no meu processo de conhecimento, tá? O professor foi dar um exemplo aí de execução, mas o senhor falou errado, desculpe, me empolguei aí com o exemplo. Se ele não apresentar esse chamamento ao processo na contestação, ocorre a preclusão. Então, ele perde o direito de, em momento futuro, fazer o chamamento ao processo. Da mesma forma, a denunciação à lide. Se ele não denunciar a lide na contestação, preclui, não pode chamar ou denunciar no momento posterior. Aí, eu fiz o chamamento ao processo. Ele acatou o meu chamamento ao processo, da mesma forma como na denunciação líder, ele pode acatar ou não. Sendo acatado pelo juiz o chamamento ao processo, o chamado, ele é citado para apresentar defesa, e daí ele vai compor o processo em todo o seu trâmite até a sentença. Aí, pessoal, acabando o processo, aí a parte pode executar todo mundo ou pode executar um só. Esse executado ele paga e depois ele cobra dos demais que estiveram na relação processual, tá? Então eu chamei, nós éramos em 3, entrou com ação contra um só contra mim, eu chamo os outros 2 para compor ali, para formar um vínculo solidário, para ficar configurado, chamado ao processo. Na hora que transitar, for a sentença lá e condenar, condena todo mundo solidariamente. Depois o autor executa só a mim, aí eu pago e depois eu cobro dos demais de uma forma regressiva, dos outros 2 as cotas partes deles que eu fui obrigado a pagar. Aí o nosso material aqui ele vai tratar um ponto que parte da doutrina chama de chamamento ao processo sui generis. Tá? O artigo 1695 do Código Civil vai falar da prestação de alimentos. Ele diz ali que se o prestador de alimentos não tiver condições,
eu posso ir ao parente mais próximo. Então, ali, é provado que o meu filho precisa ali de R$ 1.000 por mês para a manutenção dele. Eu tenho condições de pagar só R$ 500, então, eu pago os R$ 500 e os outros R$ 500 vai ser chamado ao processo para pagar meu pai, ou na falta do meu pai, o meu irmão. Tá? Então, nós temos aí o que parte da doutrina considera como um chamamento ao processo sui generis, porque, na verdade, ele não está como uma modalidade no Código de Processo Civil, tá? É uma situação do Código Civil, e que nós estamos falando aí de uma responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque se eu tiver a condição de pagar os R$ 1.000, não vai ser chamado o meu pai, não vai ser chamado o meu irmão. A obrigação vai acabar comigo. Então, apenas chama outra pessoa para prestar os alimentos, para prover os alimentos, caso o devedor direto, né, no exemplo aí, o pai para o filho, ele não tenha condição comprovada de pagar os R$ 1.000 que o filho precisa. No exemplo, tem condições de 300 ou 500, aí chama-se o avô da criança, o pai do devedor, ou o tio, o irmão do devedor, chama-se alguém, ou alguém, né, mais de uma pessoa, que vá ter a condição de integralizar aqueles R$ 1.000. Por isso que é uma responsabilidade subsidiária e não solidária. Até aí, pessoal, nenhuma dúvida? O som tá ok? Bom, nós vamos ter aí, tá, mais 2 incidentes, mais 2 procedimentos de intervenção de terceiros, tá? O amicus curiae e o incidente de desconstituição de pessoa jurídica, tá? Então, o incidente de desconsideração de pessoa jurídica, ele pode ser arguído em qualquer momento do processo, quando, né, demonstrada as hipóteses, seja do Código de Defesa do Consumidor, seja do Código Civil, né, haja uma fraude ou haja alguma situação ali que a pessoa jurídica demandada, então eu entro com uma ação contra uma pessoa jurídica determinada, consumidor, né? Com uma ação, eu comprei alguma coisa daquela pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica não tinha condições de arcar com o prejuízo que eu tive, por qualquer motivo, não tinha fundos, aí demonstrado todos os requisitos ali, que a empresa fechou, que a empresa não tem fundos, por fraude, por má administração, tá? Então, é feita a desconstituição da pessoa jurídica, chamando para o processo o sócio, a pessoa física. Então, aí o sócio vai ser citado, sendo acatado, né? Que o juiz pode também não acatar, a parte não trouxe documentos ali para comprovar efetivo os requisitos da desconstituição, então a desconstituição é indeferida ou pode ser deferida, podendo recorrer dessas situações de deferimento ou indeferimento, citando aí o sócio para o sócio apresentar defesa a um incidente, tá? Enquanto o incidente ocorre, suspende-se o processo principal. Então, nós vamos ter aí citação, ele vai apresentar defesa, vai ter produção de provas, ou vai ser revel, vai ter todo o procedimento certinho, e no final vai ter uma decisão desconstituindo efetivamente ou não.
Então, a primeira decisão que eu falei para vocês é se o juiz acata ou não o processamento e depois se ele desconstitui ou não. Tá? Nesse caso, sendo desconstituído, aí os sócios daquela pessoa jurídica vai responder pelo prejuízo que eu sofri no caso ali. E o último dos terceiros que fazem parte aí, pessoal, é o amicus curiae. Tá? Amicus curiae é um termo em latim que é o amigo da corte. É aquele terceiro que vem para assessorar, para prestar sua opinião. Tá? Aí, né, o Código de Processo Civil trouxe a previsão do amicus curiae, antes o código não previa, tá? Só que ele é uma bem superficial. Tá? Nós temos aí o entendimento da doutrina, da jurisprudência, que traz todo o procedimento. Tá? O amicus curiae, ele pode ser de intérpretes da Constituição, membros da sociedade civil, pessoas interessadas, pessoas que possuam conhecimento, pessoas que vão agregar alguma coisa para um determinado caso. Tá? Nesse caso do amicus curiae tem que ter vínculo. Tá? No caso bem conhecido aí de amicus curiae foi de chamar a religião, né, as igrejas católicas, cristãs, etc., para serem amicus curiae no processo que se discutiu o aborto de anencéfalos, né, de interrupção da gestação do anencéfalo. Tá? Aí, o amicus curiae, tá, ele pode produzir provas, né, se ele efetivamente quiser participar, ele tem que entrar no processo antes de iniciar o julgamento. Para começar o julgamento não pode mais ter intervenção do amicus curiae, e o amicus curiae ele só pode apresentar recurso de embargos de declaração ou recorrer de decisão de incidente de resolução de demanda repetitiva. Em outros casos, ele não pode apresentar qualquer tipo de recurso. Um último detalhe, tá, pessoal? E eu falei de assistente, fazer um adendo, que se porventura a União, né, o governo federal, quiser participar como assistente simples de alguma autarquia federal, por exemplo, do INSS, e o processo estiver numa vara, não nesse caso aí, né, já vai estar na vara federal, mas ele quiser participar como assistente num processo que esteja na vara comum do município de Maringá, por exemplo. Neste caso, o juiz não vai poder decidir, tá, os termos da súmula 150 do STJ, ele remete o processo para a Justiça Federal, a Justiça Federal analisa se vai acontecer ou não a interferência e a intervenção da União. Sendo deferido, o processo continua na Justiça Federal,
sendo indeferido, o processo é remetido para a Justiça Estadual. Beleza, pessoal? Então, por hoje, o conteúdo que eu queria estar passando para vocês é esse, tá? A gente se vê na próxima aula. Boa noite a todos.